Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro, e o tema do estudo de hoje é Aqueles que dormem no pó. E o texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está no livro de Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. E aqui, a Santa Bíblia nos diz o seguinte: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E o verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Como veremos, o Novo Testamento fala muito sobre a ressurreição dos mortos. E como já vimos, a ideia da ressurreição dos mortos também aparece de forma muito clara no Antigo Testamento. Nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas tinham a mesma esperança que temos da ressurreição final. Marta, que viveu na época de Jesus, já tinha essa esperança, conforme João, capítulo 11, verso 24. Sem dúvida, mesmo então, os judeus tinham algum conhecimento da ressurreição nos últimos dias, ainda que nem todos acreditassem nela, conforme Atos, capítulo 23, versículo 8. Daniel, capítulo 12, verso 1, refere-se a Miguel, o grande príncipe, cuja identificação tem sido bastante contestada, visto que cada uma das grandes visões no livro de Daniel culmina com a manifestação de Cristo e seu reino. Isso também deveria ocorrer com relação a essa passagem específica. No livro de Daniel, encontramos alusões ao mesmo ser divino, como príncipe desse exército, em Daniel 8, verso 11, e também a expressão príncipe dos príncipes, que está no capítulo 8, verso 25, e outra expressão, ungido, o príncipe, no capítulo 9, verso 25, e finalmente como Miguel, o grande príncipe, que lemos em Daniel 12, verso 1. Portanto, com segurança, identificamos aqui Miguel também como um símbolo de Jesus Cristo. Afinal, o próprio Novo Testamento, em muitas passagens, diz que quando Cristo voltar, haverá em sua manifestação final à direita do Pai a ressurreição dos justos. Haverá livramento da morte. E Daniel diz claramente que na manifestação de Miguel, o grande príncipe, os mortos serão ressuscitados. É por isso que, com segurança, vemos aqui Miguel, um símbolo da manifestação de Cristo em seu retorno. Os textos do Antigo Testamento considerados até aqui, os que estudamos: Jó, capítulo 19, verso 25 a 27, Salmo 49, verso 15, Salmo 71, verso 20 e Isaías 26, 19, falam da ressurreição de pessoas justas. Mas Daniel fala da ressurreição de justos e injustos. Daniel diz que quando Miguel, ou Jesus Cristo, se levantar, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O que está em Daniel capítulo 12, verso 2, e que lemos no início. Muitos consideram que esse verso fale sobre uma ressurreição especial de algumas pessoas, tanto fiéis quanto infiéis no retorno de Cristo. E vale lembrar que o próprio Jesus, em Marcos 14, falou que quando ele retornasse nas nuvens do céu, aquelas pessoas que estavam ali, batendo nele, o desrespeitando, o torturando e enfim o crucificando, o veriam voltando nas nuvens dos céus. E isso que eu estou citando está em Marcos capítulo 14, verso 16. Aqui, Jesus Cristo diz assim: Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Nesse dia, da volta de Cristo, as sepulturas se abrem e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam,
Uns, todos os filhos de Deus, para a vida eterna, e outros, para a vergonha e horror eterno. Repetindo o que está em Daniel capítulo 12, verso 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse 14, saem glorificados do túmulo para ouvir o concerto de paz, estabelecido por Deus com aqueles que guardaram a sua lei. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que até mesmo aqueles que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais obstinados inimigos de sua verdade e de seu povo, ressuscitaram por um momento para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Essa análise final está no livro O Grande Conflito, páginas 528 e 529. E eu termino aqui, deixando o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Lucas, nos capítulos 1 e 2. E com a permissão de nosso querido Deus, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!